Alô? Alô? A paz do Senhor? A paz do Senhor, irmão. Quem está falando? É a irmã Ilza, aqui da Vila Moraes. Irmã Ilza. Isso. Qual foi a sua experiência com Deus a respeito do batismo? Ô, irmão, eu me batizei no mês de junho de 98, né? E um mês antes do meu batismo, no mês de maio, eu senti, assim, uma certa, assim, indecisão, né? Eu não tinha, assim, eu tinha medo do frio, medo das águas, assim, né? E meu esposo ainda também não era assim, batizado, né? Ele nem ia na igreja ainda. Então eu temia muito, eu achava que... Ele tentava me impedir várias vezes, né? Então, mas aí eu falei, meu Deus, me dá uma certeza que o lugar que eu vou batizar é de Ti, Senhor. Me dá uma certeza na minha vida. E aí o Senhor me deu uma visão assim, irmãos, em sonhos. Foi algo assim tremendo, que o anjo do Senhor, assim, eu não conseguia vê-lo, né? Mas eu sentia como se fosse passos do meu lado, assim. E uma voz bem mansa e humilde falava assim comigo, vem comigo. Aham. E eu, assim, né, falei, meu Deus, e nós não andávamos, é como se a gente flutuasse, né? Sei. E quando ele falou, vem comigo, de repente nós já estávamos assim na porta de como se fosse uma caverna, um lugar horrível. Aham. E ele chegando perto dessa porta, essas portas já se abriram, né? Uhum. E nós entramos, era um lugar horrível, escuro, as cores lá dentro eram só vermelho e preto. Eram umas cores horríveis, assim, muito forte, muita... Eu não dava nem para explicar direito, né? Sei. E logo em seguida, quando nós entramos, eu ainda falei assim, esse lugar aqui é horrível. Aí eu já vi uma mulher assim, era muito vaidosa, toda de vermelho, sabe, uma roupa assim, bem grudada, um cabelo assim, horrível, umas orelhas como se fosse de animal. Só que eu olhava bem pro rosto desse bicho, pra mim era um monstro aquilo, né? Sei, mas era cara de pessoa? Era cara de pessoa. Então quando eu olhei bem, eu falei, mas é horrível. Aí era o meu rosto que estava lá, né? Que horrível. Eu olhava assim, eu comecei a chorar. Aí eu falava assim... Irmã Ilza. Oi. Então a senhora quando presenciava essa pessoa que para a senhora da imaginação era como se fosse a pombagira. E toda assim vaidosa, toda complicada, mas a senhora via de repente que o rosto era o seu? Isso, porque eu era muito vaidosa, assim, do Era do Mundo. Eu gostava de maquiagem, gostava de brincos grandes. Então, do jeito que eu usava, assim, ela estava também com aqueles brincos enormes, sombras, assim, no rosto, né, nos olhos, muito maquiada, né? E eu olhava bem no fundo daquele olho, assim, e era o meu rosto que eu via, né? Aí eu comecei a chorar e eu falava assim, mas é eu que estou ali, eu não estou entendendo, né? Aí o anjo falava assim comigo, essa voz falava assim, isso é você no mundo. Aí eu comecei a chorar mais ainda, eu falei, meu Deus, esse lugar aqui é horrível. E eu via demônios pequenos correndo para lá e para cá, mas eles estavam correndo muito, né? E no fundo, quando eu avistava um trono, bem grandão, um trono preto, assim, enorme, eu via assim, um demônio sentado lá, ele estava tudo com aqueles flacker, né? Que usa assim... quando se vai em casamento, aquelas roupas bem compridas, né? E ele com um cravo vermelho no bolso e a roupa era toda preta. E aquelas orelhas como se fosse de animal também, e era rosto humano, mas orelhas de animais. Mas assim, tipo um monstro? Tipo um monstro mesmo. Uma coisa enorme. Assim, um rosto assim de lobisomem, sei lá, como... É horrível, irmão, não dá nem para expressar, é muito feio. E esse demônio ficava dando ordens de lá. Aí essa voz do anjo falava assim, aquele é o chefe. E eu falava, eu quero sair daqui, que esse lugar é horrível. E eu vi aquelas crostas, assim, penduradas, é muito feio, irmão. E essa pombagira, inclusive, ela estava mexendo num caldeirão enorme. Enorme, era como se fosse uma colher de pau, e ela mexia assim, dava gargalhadas, né? E eu comecei a chorar muito. Aí o anjo, só escutei essa voz falando assim comigo, vem comigo. Aí nós já flutuamos, né? E começamos a flutuar numa estradinha de terra. Uma estradinha de terra e fomos chegando... Ou seja, saímos dali, a senhora foi transladada. Fomos transladados, porque eu não andava. A senhora flutuava. Flutuava, assim, era uma coisa rápida. Quando ele falou assim, vem comigo, nós já estávamos numa estradinha de terra. Já não estava mais naquelas cavernas, não. Não, já não estava mais nesse lugar, né? E começamos assim, né, a flutuar naquela estradinha de terra e foi chegando um portão de madeira, né? Bem simples, assim, que é como se fosse cancela, que o povo do interior até chama muito assim, cancela, né? E chegando perto desse portão, eu não via a mão do anjo, eu escutava só a voz, vem comigo.
E esse portão abriu sozinho, foi abrindo assim, bem lentamente, e nós assim entramos dentro desse lugar. E quando nós entramos, eu via como se fosse assim, árvores altas, né? Um lago assim no fundo dessas árvores. E eu via rio. Um rio, né? É um rio assim grande, mas eu olhava assim, era uma coisa tremenda, irmão. Muito grande. Muito grande. E eu via pessoas de branco, toda vestida de branco, né? Sim. E as pessoas que estavam de branco estavam com o cabelo também branco, como se fosse assim, prateado, não dava pra explicar a cor, era muito lindo. É um branco assim que não é um branco daqui, né? E eu via. Ou seja, aquelas pessoas de branco, era branco. A vestes branca e tudo branco. Tudo branco, as vestes, o cabelo, assim, sabe? E as pessoas às margens de um rio. Às margens de um rio. E aí eu via pessoas também com roupas coloridas, né? Aí eu ficava assim... E as pessoas de roupas de outras cores, estavam juntos com aquelas pessoas de branco às margens do rio ou separadas? Não, estavam separadas. As pessoas de branco estavam assim na margem do rio, né? E as pessoas de roupa colorida estavam assim, soltas no meio daquele lugar assim, mas cada uma num lugarzinho, né? Umas conversando com a outra. Estavam assim conversando, né? Estavam separadas daquele grupo que estavam de brancos à margem do rio. Isso, estavam separadas. E aí? Aí eu comecei a chorar de alegria já, né? Eu falava assim, mas esse lugar aqui é muito lindo. É muito lindo aqui. Aí eu só escutei aquela voz bem mansa falar comigo, aqui é o paraíso. Glória a Deus. Aí eu falei, ai meu Deus, esse lugar é lindo. Aí ele falava de novo, aqui é o paraíso. Aí, irmão, terminou assim, né? Aí quando foi no dia seguinte, eu falei, meu Deus, que coisa horrível. Ai, Senhor, eu vou me batizar, Senhor. E eu não conhecia o lugar do batismo. Eu nunca tinha ido lá, né? Sei. Aí eu só escutava falando, represa do Bororé lá, né? Aí eu falei, meu Deus. Aí quando foi para eu me batizar, irmão, ai, meu Deus. Quando nós chegamos, que o ônibus parou naquela estradinha de terra. Aleluia. Ai, Deus. Eu comecei a chorar, minha irmã estava comigo. A senhora lembrou do portãozinho que parecia o portãozinho tipo cancela. Ai, irmão, aí antes desse portãozinho a gente anda uma estrada de terra bem grande. É verdade. Aí só lembrou daquela visão, daquele sonho, daquela visão, daqueles translados com aquele anjo, que a senhora não podia vê-lo, mas ouvia a voz dele. Oh, irmão, isso não é nada. Quando nós chegamos nesse portãozinho, que abrimos, aquele estava aberto assim, quando eu entrei, que eu vi aquelas pessoas todas de branco, e pessoas com roupas coloridas, que eram as pessoas que estavam acompanhando. Aí eu escutava aquela voz novamente, aqui é o paraíso. Que lindo, irmã Ilsa. Ai, irmão, eu comecei a chorar. Eu falei, meu Deus, eu tenho certeza da minha salvação, eu tenho certeza que tu és dessa igreja, Senhor. Eu tenho certeza que o Senhor é como missionário, com a igreja Deus Amor. Glória a Deus. E eu comecei a chorar emocionada. Então, irmã, a senhora não conhecendo o local do batismo, mas naqueles translados daquela visão que o anjo mostrou para a senhora a situação da senhora no mundo e o destino da senhora, se a senhora ficasse no mundo, de repente o translado, o anjo do Senhor levou a senhora, mostrou o caminho do batismo, mostrou o portãozinho que dá acesso ao batismo, mostrou as margens das águas do batismo, mostrou o rio, e quando a senhora chegou lá, a senhora reconheceu. Eu vi tudo, irmão. Eu comecei a lembrar daquela visão, e aquelas pessoas que estavam de branco, os presbíteros que usam aventais brancos, as pessoas que vão se batizar de aventais brancos, eu falei, meu Deus, elas estavam com cabelos todos brancos, tudo a roupa alva, tudo. Eu falei, meu Deus. Eu comecei a chorar emocionada, a minha irmã falou assim, mas o que foi? Você tá indecisa? Eu falei, não, Deus me livre, ainda falei assim com ela. Hoje eu tenho a certeza da salvação da minha vida. Glória a Deus. Oi, irmão, foi algo Irmã tremendo. Ilsa, Oi, irmão. e qual foi a sua emoção quando a senhora chegou lá no portãozinho de madeira que parecia uma cancela, assim, daquelas estradinhas do interior, e quando deixou o asfalto que entrou naquela estradinha de chão até o rio? Ai, meu Deus, irmão, olha, eu não sei nem explicar o tamanho da minha emoção. Eu começava a lembrar em tudo, em toda aquela visão, momento por momento. Porque, irmão, quando algo é de Deus, assim, nós não esquecemos. É verdade. Nós não esquecemos. Então eu ficava com aquilo na minha mente. É como se o anjo estivesse ali do meu lado. Venha, filha, eu estou aqui, eu estou do teu lado. Irmã Ilsa, e durante a visão da senhora, aqueles translados que o anjo levava a senhora para mostrar a situação daquela caverna,
do inferno e mostrava a sua situação no mundo e que se a senhora seguisse no mundo a sua situação, o seu fim era aquele. Depois os translados ao local do batismo, o anjo mostrando, a senhora não podia ver o anjo, mas só ouvia a voz. Só ouvia a voz, irmão. Eu sentia que ele estava do meu lado, né? E ouvia a voz, vem comigo, vem comigo, vem comigo. Uma voz bem mansa, irmão, falava, vem comigo. Aham. Ai, irmão, oh meu Deus, é algo tremendo, irmão. Aí depois disso, inclusive depois quando eu me batizei, eu não vi a hora, quando eu estava na fila lá para entrar na água. Irmão, eu nem senti frio nenhum. Eu olhava aquela água assim, era mês de junho, era um mês muito frio também. E quantas vezes o inimigo soprava na minha mente, minha esposa ainda falava, ele usava, né? Meu esposo ainda não era liberto, nada. E falava, não vai não, com esse frio, você descer naquela água, você pode pegar uma pneumonia. E eu falava, não, mas Jesus cura. E eu ficava, sabe, irmão? E quando a senhora chegou nas margens do rio, recordando a visão que coincidiu da mesma forma, aí sim, a certeza da sua salvação e do seu batismo foi realmente uma coisa autêntica na sua vida. Autêntica, irmão. Quando o presbítero faz aquela pergunta para nós, né, que nós temos a certeza, eu nem deixei ele terminar de perguntar, eu falei, eu quero, irmão, eu tenho certeza. Glória eu já falei chorando e rindo ao mesmo tempo, porque eu não vi a hora de descer aquelas águas. A senhora queria já cumprir a justiça de Deus. Queria o mais rápido possível. Já. Eu falei, ai não, olha, meu Deus, olha, irmão, é algo tremendo. E depois disso, inclusive, irmão, o Senhor assim libertou meu esposo. Foi algo tremendo, que eu ficava naquele versículo que fala em Atos dos Apóstolos, né? Crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e a tua casa. Aí também o seu esposo foi transformado. Aí meu esposo foi transformado. Foi liberto por Jesus. Foi liberto e se batizou agora, para a glória de Deus, irmão. Já cumpriu também a justiça de Deus. Já cumpriu. E quando eu fui no batismo dele, eu falava assim com ele ainda, eu chamei ele para ir no meu batismo, ele falava que não, que de jeito nenhum, né? Eu falava, não tem problema, meu amor, eu vou no seu batismo. Eu ainda falava assim com ele, irmão. Aleluia. Quando eu fui agora, que eu lembrava daquela visão, irmão, eu não esqueço. Glória irmão. a Deus. Eu pisei os pés lá naquela estradinha de terra, eu comecei a lembrar tudo novamente. Eu falei, ô, que glória. lindo. É algo tremendo, irmão. O Senhor já me tocou 2 vezes, já me mostrou em sonhos, eu contando para o meu missionário isso, eu não tive oportunidade. E eu falava, Senhor, aí essa semana novamente o Senhor me deu mais 2 vezes em sonho, eu contando para o meu missionário, eu falava, meu missionário, eu tenho algo para passar para o irmão que é para edificar a igreja, irmão. E eles todos felizes falavam, então conta, minha irmã. E eles preparavam uma fita, irmão, assim no rádio para gravar. E eu falei, meu Deus, eu tenho que contar porque, olha, tantos estão indecisos, irmão, tantos que às vezes, né, ficam olhando para o frio, olha para as lutas, o que vai passar, às vezes pensa que vai passar perseguição no lar. E também olha para o mundo, para a vaidade. Exatamente. Olha para o costume, para as modas da sociedade. Exatamente, irmão, começa a olhar para tudo, mas no mundo eu posso fazer isso e aquilo. Irmã Ilza, e a senhora no mundo era muito vaidosa? Muito, irmão, muito. Só Deus tem misericórdia na minha vida. Irmão, assim, eu gastava, assim, num delineador de lábios, R$40, irmão. Num delineador só. Então era muita vaidade. Eu comprava as coisas assim. O devorador devorava tudo, meu dinheiro, nessas coisas. Então, naquele translado, quando a senhora ainda não era batizada, ainda estava na sua libertação, no processo da transformação, então só foi levada por... O anjo mostrou a sua situação lá no inferno, representada lá por uma pessoa que naquela visão era a pombagira. E toda maquiada, toda vaidosa, e o rosto era da senhora. Era o meu rosto, eu olhava aquilo, foi onde eu comecei a me desesperar, e eu falei, meu Deus... Aí a senhora se assustou. Eu me assustei, eu falei, o que é isso? Ali é o meu rosto. Aí o anjo falou assim, essa é você no mundo. Mas Jesus mudou a senhora, né, irmã? Ai, meu Deus. Jesus transformou a sua vida. Transformou, irmão, graças a Deus. Glória a Deus. Hoje eu sou uma pessoa assim, maravilhada em Cristo. Nós aí no mundo, nós somos horríveis. Nós temos aparência de monstro. Então eu falo para você que ainda não se decidiu. Decida o quanto antes. Já está aí há tempo ainda, olha, não olhe para nada disso. Porque Deus é nesse ministério. Deus é conosco. E Jesus está próximo, Jesus vai vir logo buscar sua igreja. Se você ainda não se decidiu, amanhã pode ser tarde. É isso que eu tenho a dizer para o meu irmão, minha irmã. Se você, glória a Deus. A minha irmã que olha, às vezes tem um esposo que ainda não é crente, olha, saiba que Deus vai salvar o teu lar, é pela fé. É pela fé, tenha fé, minha irmã. Tenha fé porque o Senhor salva também, o Senhor cuida do que é nosso.
É isso que eu tenho a dizer para os ouvintes, irmão. Glória a Deus. Irmã Ilza, o nosso muito obrigado. Deus te abençoe e a paz do Senhor. Amém. A paz do Senhor, irmão. Deus abençoe, irmão, também. Amém, Jesus.